O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaretanga e esse é o Socialismo em 1 Minuto. No meio da Revolução Industrial, Karl Marx mentalizou que o capitalismo seria responsável pela exploração dos trabalhadores e criou a teoria socialista. Essa mesmo que está causando um genocídio na Venezuela. Marx achava que para existir um rico deveria haver um pobre, então sua ideia era tirar as empresas das mãos dos grandes empresários e dar elas ao povo através do Estado. O problema é que ele estava errado e o socialismo levou o caos e miséria por onde passou e o capitalismo prosperou as nações. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas já morreram por causa dessa ideologia, seja por escassez de recursos básicos ou porque os próprios líderes matavam o povo que discordava do sistema. E na esperança de manter viva essa ideologia, os revolucionários mudaram seu discurso mais de 1 milhão de vezes, adicionando outras causas sociais ao socialismo, como a pauta LGBT, legalização de drogas e aborto. Enfim, se fôssemos resumir o socialismo em 3 palavras, seria não dá certo. Cara, é impressionante como tem gente que acredita que algo que não funcionou na Alemanha vai funcionar aqui no Brasil com o Ciro Gomes e a Manuela Dávila, velho. Incrível. Mas qual é a diferença entre o comunismo e o socialismo? O comunismo é o socialismo radical. Enquanto o socialista quer gerir o seu dinheiro, o comunista quer gerir a sua vida. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Meu nome é Felipe Ferreira e tchau! Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao programa Autenticidade e por falar em socialismo, hoje o nosso programa está mais do que especial. É um dos programas que eu mais estou gostando de fazer, apesar de já ter começado agora, porque aqui do meu lado está ele, Roderick Navarro, ele que é coordenador do Rumbo Libertar, um dos movimentos que faz oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, ele que é estudante refugiado de lá. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Felipe, e um prazer estar com o público aqui falando. Vou falar portunhol hoje, estou falando melhor, mas eu acho que me vão compreender. Não, sim, o pessoal faz um esforcinho porque o que a gente tem para falar para vocês hoje é de muita importância. Eu já gostaria de perguntar o seguinte, o que é e quando começaram os atos do movimento Rumbo Libertar? O Rumbo Libertar foi fundado em 2016, em outubro, e depois, em 2017, fomos parte de essas protestas nas ruas que as pessoas assistiram por a televisão, por a mídia, contra Maduro. Desde esse momento, estamos trabalhando no que é a resistência contra a narcodictadura do Maduro, uma resistência que é levada pelos jovens e que a conformam não somente civis, sino também militares patriotas que apoiam a população que lutam pela liberdade. Então vocês são o único movimento liberal conservador da Venezuela que fazem essa oposição ao Nicolás Maduro, ou existem outros também, ou todos vocês fazem atos juntos? Como é que isso funciona? Na 2016, somente existíamos nós outros, sim, a gente, como Rumbo Liberdade. Mas depois existiram outros movimentos. O mais polêmico, mais famoso também na Venezuela é o movimento 20, de Maria Corina Machado, que é uma pessoa liberal. Mas também existem dentro da resistência muitos grupos que são liberais e são conservadores. E na Venezuela existe agora esse fenômeno cultural e político, que é uma reação contra o socialismo que tem quase 60 anos em meu país. E é um movimento cultural
que é levado para frente pelos jovens venezuelanos. Muito bem, nós estamos vendo aqui no lado esquerdo do vídeo algumas imagens da Venezuela, retirada de documentários, retirada também da própria internet, de ativistas que conseguiram publicar. E olhando para essas imagens, você se recorda de alguma coisa que aconteceu com você, Navarro, ou com as pessoas que fazem parte do movimento Rumbo Libertar? O que vocês já passaram de ruim na Venezuela? Sí, estoy asistiendo a ese vídeo y yo lembro aquí de mis compañeros que están ainda dentro da Venezuela. Esta manhã falei com um deles que está em Los Andes venezuelanos. Fala para mim que, olha, Roderick, aqui a gente está somente alimentando-se uma vez ao dia, porque o que as pessoas fazem é que todo o alimento que é conseguido somente é para as crianças. E os padres, os adultos, somente se alimentam uma vez ao dia. E as pessoas que não têm possibilidade de encontrar os alimentos, ficam como essas crianças que estão aí em seus vídeos desnutridos. Os pais desesperados vão e pegam do lixo para tratar de alimentar-se. Al menos 3 milhões de pessoas estão pegando do lixo. 3 milhões de pessoas, esse é 10% da minha população no meu país. 10%? 10%, total. Então, o que acontece então, lá... 10% da população da Venezuela Sim. come do lixo. É assim, com 30 milhões de pessoas. Então, o que faz o socialismo é escravizar as pessoas, destruir as pessoas, a dignidade delas. E o que estamos fazendo é tratar de tirar o Maduro para que podamos voltar a ter um país e uma vida dentro de Venezuela. Uma coisa interessante aqui, se a gente pesquisar no Google o que é comunismo, ele vai dizer para a gente que é uma organização socioeconômica baseada na produtividade coletiva dos meios de produção. Realmente é isso o comunismo? Como você definiria essa ideologia? Bom, é que falar o que fala Marx e o que também fala Lenin, sim? Eles descrevem que é isso. É um projeto criminal que busca assassinar as pessoas que não acreditam como eles, que tem que existir uma ditadura do proletário ou de uma classe social. Sim. Para destruir a democracia, destruir o Estado de Direito e eles controlar tudo, porque eles são boas pessoas. Então, eles falam de assassinar o resto do mundo, porque eles são os únicos que são bons. E eu acho que é bom quando o professor Olavo de Carvalho fala que para conhecer o que é o socialismo, o que é o comunismo, há que ler eles. Sim, seus depoimentos, suas posturas políticas, o que os governos comunistas han feito no mundo, porque aí está a resposta. Somente que buscar os resultados. A mídia e também os políticos que hoje existem de esquerda, agora não estamos falando da luta de classes, estamos falando de outra coisa que genera o mesmo resultado, que é toda esta agenda progressista, que é a ideologia de gênero, o tema do ecologismo, o tema dessa briga entre homem contra mulher, e toda essa coisa que não é algo normal para as pessoas, mas eles precisam de fomentar isso, para então justificar sua postura, seu projeto e seu discurso político. Até porque é muito mais fácil tomar o poder depois que você divide a sociedade em pequenos grupos, em pequenas classes, não é? Claro, porque, fíjate uma coisa, eles falam de multiculturalismo, sim? Sim. Que é uma coisa que vai contra do pluralismo. O pluralismo o que é? O pluralismo é uma coisa que, entre todas as pessoas que acreditam coisas diferentes, se tolerem e podem acordar, conviver juntos. Mas o multiculturalismo não é assim. Multicultural é que existam comunidades todas fechadas, em la que ninguno pode conviver com o outro e tem que existir uma briga constante para ver quem prevalece sobre o outro. ¿Sí? Entonces, por isso eles intentam instaurar esse multiculturalismo para destruir a ideia da pluralidade, que é uma ideia liberal, da democracia liberal. Sim. Agora, o nazismo é uma ideologia proibida em praticamente o mundo inteiro, tá? Nenhum país, pelo menos que eu saiba, aceita a ideologia nazista. Só que
o comunismo matou muito mais gente do que o nazismo. Muito Sim. mais gente. Estima-se que o nazismo matou 6, 7 milhões de pessoas e o comunismo entre 100 e 200 milhões de pessoas, né? É assim. Existem uma convergência ali, mas mesmo assim, pô, nem se compara. Só que isso é muito irracional, né? Se você levar em consideração que um matou mais e não é proibido, e um matou menos e é proibido, a gente não deveria proibir o comunismo também? Ou você acredita na liberdade de pensamento e na liberdade de expressão total? Bom, o Popper fala da paradoxa da tolerância, sim? Não é possível tolerar o que é intolerante, porque finalmente vai terminar eliminado pelos esses caras intolerantes. Então, para proteger a democracia, a gente acredita que é preciso proibir o projeto político comunista, sim? Na Venezuela, a gente está propondo isso em rumboliberdade.org. Pode descargar um projeto se chama assim, Projeto para proteger a Venezuela do comunismo e outras ideias totalitárias. E aí falamos como fazer isso. Legalmente, proponemos um debate para que no futuro isso pode ser possível, como existe na Polônia, como existe na Ucrânia e em outros países. Mas, levado ao contexto venezuelano, a gente o que está propondo é que o Partido Comunistas, o que estão propondo a confiscação da propriedade privada, a censura, a ausência da liberdade de expressão, a falta de liberdade política, a falta de liberdade econômica e o engrandecimento do Estado, do governo, esse projeto não pode participar da democracia. Porque, finalmente, eles vão querer destruir a democracia para instaurar sua ditadura. Sim. Agora, as ditaduras comunistas, como a que existe no meu país, não somente são comunistas, elas também fazem narcotráfico e também promovem o terrorismo islâmico. Então, não é somente a hora que é comunismo, agora são o crime organizado que se aliou com esses caras para ter uma independência econômica que eles permite seguir promovendo cultural e politicamente isso. Muito bem. Na câmera 2, tem ali algumas das pessoas que você trouxe junto para o nosso programa. Inclusive, eu queria saber de vocês também. Vocês acham que o comunismo ele deveria ser proibido? Vocês que também vieram da Venezuela e sentiram na pele o que essa ideologia provoca? Bom, eu acho que deve ser proibido, porque é um projeto político que não muda seu objetivo, que é destruir a população inteira. Gerar uma escravidade geral no país inteiro, é destruir a economia, destruir a cultura, é promover uma cultura que é a cultura do Estado, a cultura da elite comunista. Então, esse é o objetivo inamovível do comunismo. Então, acho que deve ser proibido. Muito bem. Alguém mais quer falar? Eu acho que o comunismo tem que ser proibido na Venezuela, porque tem resultados evidentes. Se você perguntar para um venezuelano se quer que os comunistas concorram nas próximas eleições, com certeza vão falar que não. Os venezuelanos não gostam disso, mas tem que ter uma lei expressa que proíba estes atores não apresentar-se nas próximas eleições. Muito bem. Rafa? Muito bem. Pessoal, a produção está aqui me informando que o Alexandre Frota está na linha. Ele quer fazer uma pequena pontuação, falar com o Navarro. Ele está na linha? Frota? Ruderick Navarro, como é que vai? Tudo bem? Sou eu, Alexandre Frota. Que bom tê-lo aí no programa, brilhantemente comandado pelo Felipe Ferreira. Valeu. Eu queria ter falado contigo lá no nosso evento em Sorocaba, quando o Eduardo Bolsonaro te anunciou. Não sabia que você estava lá. Nós temos aí falado, né, já algumas vezes, para quando eu for a Pacaraima e ali na fronteira você poder me acompanhar. Claro. Mas eu queria primeiro enaltecer aqui o seu trabalho
do seu grupo, do seu movimento. Tem o meu apoio total, 100%, o que você precisar. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que tem uma saída para a Venezuela? E se sim, qual seria essa saída de verdade? Fique com Deus, Deus te proteja pela sua luta, pela sua coragem, e conta com Alexandre Frota, tá bom, irmão? Um grande abraço para todos vocês. Valeu. Valeu, Frota. Obrigado. Navarro, pode responder. Beleza, muito obrigado, Alexandre. Seria um prazer conhecer você. Eu admiro muito também o seu trabalho. É uma pessoa que está lutando aqui no Brasil para uma mudança cultural também importante em função da liberdade. O que ele fala se existe uma saída, se existe uma saída para a Venezuela. E a resistência está trabalhando em isso. Eu sou parte do movimento que se chama Rumo Liberdade, forma parte da resistência venezuelana, e nossa tarefa aí é encontrar fora da Venezuela tudo o que lá não se pode conseguir, sim? Porque Maduro controla tudo. Então, nosso plano tem que ver com entrar novamente para a Venezuela, voltar para a Venezuela. Porque nossos irmãos venezuelanos não podem sozinhos, necessitam apoio. E esse apoio a gente está conseguindo. E não somente para que os civis voltem para a Venezuela, sino também os militares. Porque nós estamos absolutamente convencidos de que os militares, as tropas venezuelanas, também estão sofrendo, estão passando fome. Sim. Também não conseguem medicinas. São aproximadamente 500 mil de pessoas no exército venezuelano. Menos né? mais 500 mil, mas eu acho que são muitos menos. E os que eles têm, porque os patriotas estão com a gente, com a resistência. Sim. E são muitos jovens, como você e como eu, que levam... Até porque desculpa interromper, sim, mas a expectativa de vida na Venezuela baixou muito, né? Eu não he visto uma medição sobre isso, mas eu acho que sim, porque uma pessoa que a expectativa de vida na Venezuela era 73, 70 anos, sim, aproximadamente. Sim. Mas agora é muito menor, porque se não tem saúde, que é o principal, se você é uma pessoa que é velha e não pode ter uma boa alimentação, isso diminui. Mas a ação nossa é para isso, voltar para a Venezuela com apoio da comunidade internacional, instaurar um governo transitório e, finalmente, pôr ordem para ter liberdade e um novo governo. Muito bem, mas muita gente sabe que a Venezuela hoje em dia está um caos, mas pouca gente sabe o porquê. Quais foram as medidas que vêm sendo tomadas desde Chávez até hoje e que resultaram no caos atual? Destruir a economia, principalmente. Destruí-la. Ele controlou a divisa, o câmbio de moeda livre. Chávez ou Maduro? Chávez. Chávez também começou o controle dos preços. Chávez começou expropriações de propriedade privada, empresas, se apropriou terrenos, da propriedade privada das sim, pessoas? Das pessoas, de muitas empresas também. Empresas nacionais e também empresas internacionais. Ele começou a censurar os meios de comunicação, começou a destruir o pressuposto das universidades públicas na Venezuela e também destruiu o sistema de saúde, começou a doutrinar as crianças nos colégios e na educação básica e média, e começou a convertir a Venezuela em uma Cuba, mas tão devagar que as pessoas não perceberam, sim? Então, quando as pessoas começaram a olhar que o papel higiênico está escasseando, que as medicinas, não há medicinas, que os alimentos é impossível conseguir alimento, aqui está acontecendo uma coisa que não é normal. Então, eu acho que quando as pessoas começaram a sentir na pele a ausência de liberdade muito forte, é quando a pessoa mudou o pensamento. Se tocou. Sim. E começou a dar-se conta que esse era o resultado de um comunismo de mais de uma década, que estava devagar instaurando um modelo para
controlar completamente a população. Tá vendo? Você, esquerdinha, que está assistindo o vídeo, você que se diz feminista, eu sou feminista, meu corpo, minhas regras. Você defende o comunismo, mas saiba que nem o seu corpo é seu em um regime de esquerda, não é? Sim, porque você fala aqui do feminista, por exemplo, né? Aham. Mas essas feministas, as mulheres, são as mais humilhadas por o comunismo. As mães, as avós, as mulheres jovens, por exemplo, na Venezuela. O Chávez falou, toda mulher que tenha, ainda não é adulta, na Venezuela é 18 anos para ser adulta. Se você não tem 18 anos, mas você queda grávida e você é pobre, eu vou dar uma bolsa para você, para que tenha dinheiro. Mas se tem mais filhos, você tem mais bolsa. É o Bolsa Família, que tem aqui no Brasil. Sim, como isso. Então, ele incentiva a desplanificação familiar, utiliza a imagem da mulher também de uma forma que... Como objeto. Como objeto, sim. Você viu, se você vê as mulheres na Venezuela que são chavistas, elas tratam de ser feias, adrede, sim? Por quê? Porque a mulher venezuelana é uma mulher muito bonita, muito bonita. Sim. Isso é Os cultural. latinos americanos são bonitos, nós somos bonitos. Sim, claro. Sim. Mas em Venezuela, o conceito da mulher venezuelana tem 6 Miss Universo e tal. Mas os Eu prefiro chavistas... as brasileiras ainda, tá? Claro. Então, esse conceito que eles têm, vamos a destruir esse conceito da mulher venezuelana, é a mulher latina. Vamos a posicionar, então, que a mulher tem que ser sem maquiagem, sem peinar-se, que seja, sabe, como esquerda, com a franela de Che Guevara, como um homem, sim? Então, E isso tratar de começa, cambiar. isso começa quando o movimento feminista fala assim, nós temos que quebrar os padrões, a mulher tem que ser como ela quiser, menos desse jeito que as mulheres conservadoras são, ok? E aí, tanto que isso aconteceu na Copa do Mundo. A FIFA proibiu de passar mulher bonita na televisão. Vocês que filmam a arquibancada não podem passar mulher bonita. Ou seja, Imagina. eles estão deixando de valorizar a beleza. Estão passando, é claro, isso é subliminar. É mudar Estão a beleza passando- por lo feio. Exatamente, estão mudando o bonito pelo feio. E Isso. aí, as pessoas elas deixam de se cuidar e isso muitas vezes acaba acarretando problemas de saúde, porque várias vezes, eu não estou falando em todas, tá? Mas na maioria das vezes, uma pessoa bonita é uma pessoa relativamente saudável. Você não vê uma pessoa atraente, é claro, não todas as vezes, tá? Eu estou generalizando. Você não vê uma pessoa muito bonita que seja obesa mórbida, ou então raquítica e extremamente magra, aparecendo os ossos. Então, a pessoa que aparenta ser bonita, geralmente faz exercício, se alimenta corretamente, tem higiene pessoal. Então, assim, eu acho ridículo quando esses grupos de esquerda querem interferir até em partidas de futebol, querendo desvalorizar a beleza e atribuir o mérito à feiura. Ridículo. Tá? Eu precisava falar isso, eu deixei de falar na época, mas ainda bem que eu tive essa oportunidade aqui. Agora, Navarro, Ok. olha só. A gente estava falando de Chávez, tá? Não o Chaves da Vila, mas o Hugo Chávez. E ele dizia, assim como João Dória aqui no Brasil, que não era socialista. Claro. Ele passava a imagem de uma pessoa liberal. Ele falava que ia respeitar a propriedade privada caso fosse eleito. E nós temos o vídeo em que ele diz isso. Para você não falar que eu estou mentindo, a gente vai passar e na volta a gente comenta. Roda. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ai, nossa, deu um eco aqui. Mas e aí, Navarro?
Hugo Chávez mentiu para o povo venezuelano ou ele realmente cumpriu essas promessas de que não ia nacionalizar nada, que não era socialista, e ele continuou defendendo a democracia e contra as ditaduras ou é balela? Ele mentiu Ele às mentiu. pessoas na Venezuela, mas tenho que falar uma coisa para você e a todos os brasileiros. O Chávez foi apoiado pelas élites venezuelanas. Élites que hoje são de oposição, mas que eles acreditavam que eles podiam controlar o Chávez. Porque Chávez, já todo mundo conhecia que ele era de esquerda. Sim? Ele foi golpista contra a democracia no ano 92. Depois, em 94, ele foi recebido como um herói na Cuba, na Universidade de La Habana, e falou qual era seu projeto. Projeto comunista. Depois, em 95, ele ingressou para o Foro de São Paulo com Lula, Frei Beto e Castro. E depois, ele chegou Frei na Beto. Venezuela, sim, chegou para a Venezuela, convencido da ideia que Castro falou para ele. Olha só, não vai ir com a violência a tomar o poder. Você tem que ir por democracia. Para quê? Pelos votos, você chega, simples, depois você muda o seu país. Ele foi um fenômeno político em 97, 98. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam mais pelos políticos tradicionais. As pessoas estavam hartas. Não queriam mais de ação democrática nem de COPEI. Então, chegou Chávez falando que ele era um liberal, que ele dizia todas essas coisas, que vai respeitar a liberdade de expressão. Igualzinho o João Dória. Sim, igual. E depois ele se foi eleito, imediatamente ele começou a mudar tudo. Vamos fazer uma constituinte, vamos fazer um acordo com o Cuba, aqui é Mais Médicos, lá em Venezuela é Barrio Adentro. Vamos atrair professor e maestro cubano, vamos assessorar agora as Forças Armadas com os cubanos. E assim outra série de coisas, sim? Então, vocês têm que ter muito cuidado aqui de todas essas pessoas que falam que são liberais, mas se você olha no passado deles, quem são seus amigos, quem apoiam eles, quais são seus resultados em seus processos do governo, se tiveram um governo, aí as pessoas têm que olhar quais foram os resultados. Aí está a verdadeira pessoa que está falando isso. Muito bem. Você citou a saúde de Cuba. Saúde de Cuba, assim como disse o Jair Bolsonaro em Sim. uma entrevista recente na rede que mais cresce no Brasil, porque eu não posso falar que é a Rede TV, né? Então tenho que falar que é a rede que mais cresce no Brasil. A Mariana Godoy perguntou assim para ele, mas a saúde em Cuba é uma coisa que funciona, né? Sabe a resposta dele? Sim, Olha só. A saúde em Cuba funciona tanto que Chávez foi para lá e morreu. Sim, falou isso. E falando em Fidel Castro, descanse em paz no inferno, tá ok? Mas vamos falar um pouquinho mais da atualidade. No começo do ano, ocorreu uma coisa que indignou não só o povo venezuelano, mas também a gente aqui no Brasil. A gente se comoveu muito nas redes sociais porque um herói chamado Oscar Pérez, Sim. ele foi capturado pelo governo venezuelano, ele que lutava bravamente contra o regime militar de Nicolás Maduro, foi assassinado por Nicolás Maduro. E eu não acompanhei tão de perto a história aqui do Brasil, até porque estava acontecendo uma série de coisas, uma série de mudanças no Jacaretanga. Eu queria até aproveitar essa oportunidade de perguntar o que aconteceu com ele. Bom, Oscar Pérez é um herói para os venezuelanos e para mim. Eu não pude conhecer ele fisicamente, mas se falamos muito ligamos muito por telefone. Sim. Porque ele foi um líder de um grupo de resistência que era conformado por civis e também por policiais, sim? Policiais patriotas. Sim. Então, ele lutou contra Maduro publicamente, falou que ele queria tirar Maduro do poder. Essa era a solução. O que passou?
a mídia, mas também a falsa oposição, falou que ele era enviado por Maduro, que ele era de mentira, que ele era um pote de humo, como falam lá. E quando eu vi os símbolos que ele utilizou, eu tratei de posicionar ele, seu discurso, sua causa, para que as pessoas acreditaran que ele era de verdade. Ele deixou um legado importante para os policiais venezuelanos e inspirou a muitos militares para incorporar-se na resistência. Quando Maduro pega eles, Oscar hizo algo histórico. Deixou no seu Instagram todo o que acontecia, minuto a minuto. Estamos falando aqui com eles porque esses caras vêm a pegar a gente, ok, vamos entregar. Depois, falou, nos estão disparando aqui e não querem escutar que nos vamos entregar, tá? Dispararam granadas, dispararam cohetes russos, dispararam toda uma série de munições importantes contra esses caras. 1000 policiais foram utilizados para pegar 6 policiais que estavam com Oscar Pérez. Depois, quando bombardearam o lugar onde eles estavam, queda a fotografia e os registros de que eles foram assassinados com um tiro aqui, na cabeça. Na testa. Sim, na testa. Um disparo, sim? E isso foi horrível. Então, por isso que a Maduro, não somente um narcotraficante, sino um grande assassino, e essa herida que deixou para a população venezuelana, os venezuelanos nunca vamos esquecer. E por isso, e outra série de milhares de coisas, é que nós não somente proponemos proibir o comunismo na Venezuela, sino também não vamos a negociar com eles nada, sino somente que fuja da Venezuela. Muito bem, então, Oscar Pérez, diferente de Fidel Castro, descansa em paz no céu. Agora, voltando a falar especificamente do governo de Maduro, existe oposição política a ele, ou é que nem aqui no Brasil? Que durante anos, o PT, que era um partido de esquerda, tinha como oposição o PSDB, que também é um partido de esquerda. E no final das contas, eles só intercalavam no poder, nunca foi oposição de verdade. Isso acontece lá também? Sim, claro, absolutamente. Existe uma coisa que se chama Mesa de la Unidad Democrática, e esses caras são todos de esquerda. São social-democratas, são socialistas radicais, sim? Eles falam que a resistência não existe. Eles falam que... Obrigado, irmão. Eles falam que as pessoas que escrevem nas redes sociais são de mentira, são laboratórios. E eles hoje, olha só, depois de 20 anos, o principal líder político da Venezuela, que foi candidato presidencial, que se chama Enrique Capriles Radonsky, falou para o público, é que a gente não tem plano. Não tem plano? Não. Então, vamos ver o que fazemos, porque aqui as pessoas atacam para mim e eu sou uma boa pessoa. E os brasileiros têm que saber que esse cara não somente é socialista, sino que admira o Lula. O Lula é o melhor que tem aqui no Brasil e eu quero fazer um governo como ele. Então, se essa é a oposição que temos lá, é como aqui, é uma falsa oposição. A verdadeira oposição é a resistência venezuelana. Você citou o Lula, ele, o nosso ex-presidente, foi um dos principais opositores, aliás, um dos maiores apoiadores de Nicolás Maduro na Venezuela. Eu gostaria de saber o que você pensa dele e o que diria para ele se estivesse em sua frente. No caso, vou até começar a falar assim, para você dar uma inspiradinha. O que você diria para mim? Diz aí. Você mire, Fascista. eu estava achando visitar ele allá na cadeia para falar à frente dele. Quer me visitar na cadeia? Sim, e falar. Você destruiu milhões de vidas na Venezuela. Não, eu tirei milhões de pessoas da rua e coloquei na calçada. Mas eu tirei da rua. Eu sou o pai dos pobres. Bueno, tem muitos pobres agora.
sim? Eu sou pai de cria. Imagina. Não, mano. Ele destruiu a vida de milhões de jovens na Venezuela. Sim, é verdade. Milhões de crianças na Venezuela. Milhões de famílias na Venezuela. Ele financiou o chavismo. Ele levou Odebrecht para a Venezuela. A Odebrecht falou que que não somente financiou o chavismo, mas também financiou a oposição. Sim? Então, por isso é que esses caras não são oposição real. E adivinha com que dinheiro foi? Com quem? Do povo brasileiro, né? Ah, imagina. Porque também o povo brasileiro está sofrendo por culpa desse socialismo. Exatamente. Sim? Ou saúde, em educação, em muitas coisas. Coisas que Lula e Dilma fizeram aqui, também são feitas na Venezuela. Lógico, eu tenho dedinho nisso. Dedinho. O Lula tem dedo nessa história. Imagina. Pessoal, Porque esse é o projeto do Foro de São Paulo, né? Sim, Isso. É o mesmo projeto aqui no Brasil, na Venezuela, em Equador foi, na Bolívia, em Nicarágua agora. É o mesmo projeto. Sim. Pessoal, para você que está ligando a sua televisão, então está entrando na nossa live agora, estou aqui do lado do estudante refugiado da Venezuela, o Roderick Navarro, ele que é coordenador, membro do movimento Rombo Liberdad, que faz oposição ao governo de Maduro, inclusive foi tido como um terrorista pelo próprio ditador da Venezuela. Isso para você é um mérito? Sim, é bom. Um criminoso, o capo da droga latino-americana, falando que eu sou terrorista, imagina. Amigo de Hezbollah, e fala que eu sou terrorista. E também fala assim dos jovens venezuelanos, sim? Assim como Ortega também fala que os jovens que estão lutando contra eles são terroristas fascistas. Você é um fascista. Sim, Assim como eu sou fascista. Você sabe que o Lula não gosta de mim, não, hein? Fala fascista para você também? Oxe, eu sou o fascista mor. Ok. Uma vez o Lula foi na minha cidade, lá em Ferraz de Vasconcelos, uma cidade destruída pelo PT também, e ele foi fazer um evento, né? Falar aquele monte de bobagem, falar que o impeachment foi golpe, que ele vai ser presidente porque ele salvou o país e vai salvar de novo, aquele monte de mentira dele. E aí eu fui lá, com a camiseta do PT, camiseta de comunista, vermelho, abracei o Lula, falei, Lula, eu te adoro, Lula, que prazer em te conhecer. Fiz até a imitação pra ele. E aí, o que você acha da minha imitação? Gostou? É boa? Abençoa aí minha imitação. E aí ele deu aquele sorriso amarelo. Aí mais tarde, durante o evento, tinham aproximadamente 300, 500 pessoas lá. Eu subi numa cadeira de plástico, inclusive, gravando e comecei a gritar, Lula ladrão, Lula na cadeia. Resultado, assim, apanhei, tive que sair de lá com escolta policial. Quando eu entrei na viatura, o pessoal começou a bater na viatura para quebrar o vidro da viatura porque eu estava lá dentro. Só porque eu xinguei o Lula de ladrão. Esse ladrão aqui, só porque eu xinguei um ladrão de ladrão. É impressionante. Agora, você, como eu estava dizendo aqui, a gente estava conversando, sentiu na pele o que é o socialismo. Sim. Né? Aqui no Brasil a gente está vivendo o começo disso por causa do PT e do PSDB. E também do PMDB, enfim. Mesmo assim, mesmo a gente não sendo um país capitalista, você sentiu diferença da qualidade de vida que a gente tem em relação ao povo da Venezuela? Claro que sim. Claro que sim. Aqui... você vai para um automercado, um pão de açúcar e você consegue comida, sim, consegue tudo. Frango, carne, feijão, água. Mas na Venezuela isso não é possível. Parece difícil, mas é assim. Que você... Foi impressionante para a gente aqui quando chegamos, porque aqui leite, aqui. Podemos tomar leite outra vez, sim? E porque isso na Venezuela é um luxo. É um luxo. Um luxo, sim. Não existe ou é muito custoso, sim? Assim como isso, outras coisas. Eu lembrei aqui quando ocorreu lo de los caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. As pessoas estavam dizendo, estou na Venezuela, uma semana sem combustível, sem comida. Sim.
Sim. Mas a gente não sentiu a diferença, sim, porque o que aconteceu aqui foi muito suave para o que está acontecendo na Venezuela, que é uma crise humanitária inacreditável. Porque o pessoal ficou completamente desesperado durante a greve dos caminhoneiros. Aqui as pessoas sim. E foi o quê? Foi 1% do que é a Venezuela todos os dias? Um pouquinho. Aqui, por exemplo, na Venezuela eu perdi 13 quilogramos. 13 quilos? Sim. Nossa. Quando estuve quando começou todo o processo, sim. Mas quando eu saí da Venezuela, eu recuperei também, não? Espera só um momentinho. Como? O pessoal da TV colocou o Chaves ali. O Chaves. Imagina, não é? Vocês não prestam. Esse daí não é o... Quer dizer, é o Chaves... Tá vendo? Vocês não prestam. Me permita, eu queria saber a opinião do pessoal que veio contigo também. Vocês sentiram diferença da Venezuela para o Brasil quando vieram para cá também? A diferença foi muito grande, muito, porque não só a gente podia conseguir a comida, mas a comida não era luxo, não era muito custosa. Então a gente podia comprar, pegar as coisas quando a gente quiser. Demais o assunto da segurança, com a gente não estava acostumada a estar na rua às 11 da noite, 2 da noite, às 23 horas, porque... Com o telefone na mão. Com o telefone na mão, porque os malandros podiam pegar a gente. Então, podiam te roubar. Roubar ou matar. Então... A gente já vive isso aqui no Brasil, inclusive. Acontece mas aqui. não é forte como a Venezuela. É muito mais forte lá. Não tem comparação, porque na Venezuela, se você pega o telefone na mão, você pode ser morto, você pode ser assassinado, facilmente, Uau. Uma coisa bem importante também, que não tem comparação entre o Brasil e a Venezuela, é que você aqui no Brasil pode confiar na polícia, pode confiar no exército. Se você é encontrado pela polícia da Venezuela na rua ou pelas forças armadas, pela Guardia Nacional, vai acontecer possivelmente que vai arrumar alguma coisa para dizer que você está carregando droga e você tem que pagar eles para te deixar livre. Aqui no Brasil, se acontecer alguma coisa, você liga para a polícia e eu visto. A gente já vi que as coisas funcionam desde o ponto de vista da segurança, com suas limitações, mas as coisas dão certo aqui. Outra coisa, você pode ir na drogaria, encontrar um analgésico. Na Venezuela você tem dor de cabeça, você tem que dormir para se tirar a dor de cabeça. Se você tem fome, tem que dormir e tomar água para se esquecer da fome, se não tem dinheiro. Tantas coisas. Aqui no Brasil você está em 10 milhões de vezes melhor do que a Venezuela. Muito bem. Quer falar também, Rafa? Tranquilo? Tá quietinho aí? Muito bem. Agora, Roderick, eleições. Quando aconteceu a eleição com as grandes e maravilhosas urnas da Smartmatic na Venezuela, no qual elegeram Maduro, fraudaram ou realmente queriam que ele assumisse o poder? Na Venezuela, a oposição contra o chavismo cresceu muito quando Chávez começou a mudar a Venezuela para Cuba, sim, para uma Cuba. Para 2004 existiu a possibilidade de fazer um referendo revocatório, sim. Sim. Mas com a Smartmatic e todas as travas que o governo fez para que isso não acontecesse, não foi possível. Desde então, as pessoas estão fazendo muitos intentos de não participar dos processos eleitorais, mas de desobediência civil. Mas isso mudou no ano 2007, quando surgiu o movimento estudantil, onde eu perteneci e participei na política pela primeira vez. E em esse momento a gente acreditou que era possível sair por os votos,
foi a única eleição que o Chávez perdeu em termos eleitorais, sim? Por uma só razão. Os políticos falavam para a gente, você tem que reconhecer que Chávez ganhou. A gente falou, não vamos a reconhecer porque a gente sabe que a eleição la ganhou o povo contra a reforma constitucional. E as pessoas acreditaram tanto no discurso estudantil que apoiaram e por isso ocorreu isso. Mas depois, a gente que era muito jovem também, não sabia, não entendia muito o que havia acontecido antes, no passado. Então falamos que era possível ganhar por eleições, mas descobrimos anos depois que isso foi um erro, porque o governo precisava disso para dizer ao mundo, aqui na Venezuela existe uma democracia. Sim. Olha, aqui tem uma posição, acredito nas regras, acredito nas instituições e também acredito no resultado. Aqui não há ditadura, sim? E mientras ele Porque dava... se o povo reconhece, é legítimo. então é legítimo. Sim. Entendi. Então, ele precisa dessa imagem para o mundo, para que o mundo não pueda estar contra ele. Entendi. Quando a gente descobriu isso, entendimos que era tudo fraudado. Já existia antes muitos estudos sobre que era fraudado por Smartmatch. A apuração dos votos na Venezuela também é secreta? É secreta, sim. Assim como no Brasil? É secreta, mas o Smartmatch fazia uma coisa. Dava os resultados muito tarde, nas noites, que não eram compatíveis com o resultado das mesas eleitorais. Sim? Então, aí há muito fraude, há muitos estudos que falam de como fazer fraude, mas a resistência fez uma coisa o ano passado. Em vez de falar de abstenção, falamos de boicote. Sim? Sim. E boicoteamos esse processo eleitoral da Constituinte. As pessoas saíram nas ruas, que prenderam em fogo as maquininhas. E isso foi por as redes sociais todo difundido. Ninguém foi para o processo eleitoral, em nenhuma parte do país. Esse dia, Maduro assassinou 15 pessoas nas ruas. 15. Ele assassinou 15 Assassinou, pessoas? sim. De tiro na testa. E jovens também. E, na noite, falou que ele havia tenido 8 milhões de votos. Era tão mentira isso, que Smartmatic fugiu da Venezuela e falou desde Londres que isso era um fraude e que eles não haviam participado disso, que eles não acreditavam que esse resultado, porque o que hicimos foi muito forte. Agora, já com esta história de los processos eleitorais da Venezuela, vocês aqui têm um processo eleitoral pertinho, mas é absolutamente distinto na Venezuela. Por quê? Porque vocês têm uma liderança política. Uma liderança política que não é como a falsa oposição. Uma liderança política de direita, que precisa de apoio, de seu apoio de toda a população, porque ele está falando que ele vai defender esses resultados. Em Venezuela não existia isso. Não existe uma liderança política que defenda o resultado real da votação. Por isso é que aqui eu acho que é importante que a população do Brasil vá para o processo eleitoral, porque podem confiar em uma liderança que vai lutar com eles. Muito bem. Inclusive, só pontuando aqui a sua resposta, Jair Messias Bolsonaro... Vocês não prestam. Estou aqui tentando falar sério. Vocês botam esse tipo de foto. Enfim, aqui no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ainda como deputado federal, conseguiu aprovar um projeto de lei excelente, que é o voto impresso. Né? Só que, infelizmente, o nosso queridíssimo STF, muito obrigado, STF, que foi nomeado, inclusive, pelo PT e PSDB, barrou o projeto de lei. Então, nessas eleições de 2018 não vai ter voto impresso. E eu tenho um grande medo de que essas eleições sejam fraudadas, sim. Afinal de contas, eles não param de tentar soltar o Lula da cadeia.
né? A própria mídia tenta vender o discurso, a narrativa, de que se o Lula sair, ele vai sim ganhar a eleição. Tá? Na minha opinião, não vai, até porque eu estive nas manifestações, as últimas, né? Um pouco antes dele ir preso, e subi até em carro de som. O pessoal que estava lá com os trios elétricos foram muito gente boa comigo, apesar de eu meter o pau em tanto político, foram muito gente boa. Eu vi com os meus próprios olhos a multidão que foi protestar em uma terça-feira de chuva, à noite, pela prisão do Lula. Foram milhares, dezenas e dezenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista, fora em todo o resto do país. Foi uma coisa gigantesca que eu falo e me arrepia, porque era muita gente pedindo justiça. E aí você pega um outro ponto. Jair Bolsonaro chegando em aeroportos. Ele é recebido como se fosse um cantor no Rock in Rio. É uma coisa estrondosa, assustadora. E apesar disso tudo, eu ainda tenho muito medo de que eles fraudem essas eleições, porque o voto não tem como ser conferido pelo próprio eleitor. A apuração é secreta também, nós não temos voto impresso, e é o mesmo aparelho que é utilizado na Venezuela. Você acha que podem sim fraudar aqui no Brasil essas próximas eleições, ou eles não vão ter essa cara de pau? Pode, se a população não luta por mudar o Brasil, eles vão quedar com o Brasil. Então, se ficar quieto, eles claro, vão porque aproveitar. se eu fraudar aqui e ninguém vai lutar, é sencillo, né? Então, se eles fraudam, mas a população luta com sua liderança política pela verdade, porque é a verdade o que vocês estão lutando, Sim. Então eles vão a retroceder. Porque eles são covardes, cara. Eles são covardes. Eles não podem enfrentar as pessoas que têm a razão. Por quê? Porque sua causa é negativa. Sua causa é a mentira. E a mentira nunca ganha. E isso é o que acontecido na Venezuela com a gente. Que nunca vamos para trás. Sempre vamos para frente. Sim? Porque nossa luta é a verdade. E sempre, sempre temos a razão quando o podemos demonstrar. Você acha que se o Bolsonaro não vencer essa eleição e um cara como Ciro Gomes for o próximo presidente, a gente tem chances de virar uma Venezuela também? Eu acho que o Brasil pode ser uma Venezuela. Esse cara fala na rádio aqui que a Venezuela é uma democracia, como os Estados Unidos, como outros países, como Cuba. Então, esse cara gosta de Foro de São Paulo, esse cara gosta de Fidel Castro, esse cara gosta de Chávez, de todos os amigos. Que eu vou falar também que Nicarágua também é uma democracia. Depois de 400 mortos, assassinados pelo Ortega, essa população que está lutando pela liberdade. Então, eu acho que se esse Ciro Gomes, esse é presidente do Brasil, meu Deus, vai ser muito perigoso, porque é uma pessoa que vai apoiar o crime organizado da região. Vamos fazer uma ideia. Ele fala que na Venezuela em meu país existe uma democracia, sim? Está altamente comprovado que o Maduro apoia o narcotráfico das Farc e el ELN, sim? Sim. Então, o que vai fazer? Que não vai vigilar as fronteiras de Roraima e outras partes, porque aí está uma democracia, não está passando nada. Isso é mentira, que esses caras estão dentro da Venezuela, que esses caras deixaram suas armas na Colômbia com João Manuel Santos e que eles estão agora como um partido político. Eu acho que isso é o que ele acredita, mas isso não é a verdade. A verdade é que o crime existe. E não é democrático, não é crime democrático, não é crime organizado democrático. O crime é um crime, e crime vai para a cadeia. Eu acho que é infeliz o que esse cara falou aqui. Em 2012, nosso queridíssimo governo Dilma elegeu o marxista Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. Ele que diz que não existe saber mais ou saber menos, e sim saberes diferentes. Um completo desestímulo à aquisição de conhecimento. Aqui
ensina-se nas escolas que o socialismo é bom e o capitalismo é ruim. Se um estudante defende o Bolsonaro na sala de aula, ele é expulso da sala pelo próprio professor, então é humilhado por ele. E nós temos aqui um vídeo que eu vou pedir para o pessoal rodar rapidinho, porque nosso tempo já vai acabar. E na volta eu gostaria que você comentasse e respondesse se isso também acontece na Venezuela. Esse cara é um Hitlerzinho, safado, ordinário. Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu tô perguntando. Ninguém tá falando tudo. Para de falar engraçado de novo. Falou, vai levar menos 2 pontos. E esse tipo de coisa é comum também na Venezuela? Existe ou existia doutrinação também? A doutrinação existia na Venezuela, mas os jovens venezuelanos são, eu acho que por natureza, são anticomunistas. Os jovens não acreditam no comunismo. Não, porque vivem em um país comunista e eles não são felizes. É sencillo assim, simples para eles. Se eu não sou feliz no comunismo, eu não posso ser comunista. Então, não somente isso, sino que además os professores, os maestros, estão morrendo de fome também. Então, esse adoctrinamento já não existe tanto na Venezuela, porque os maestros também acreditam que se isto é o comunismo, eu não posso ser comunista. Então quebraram a cara, sim, como se diz aqui no Brasil. Mas existiu um momento, a oposição real contra Chávez começou em 2001, porque ele tentou mudar a enseñanza venezuelana pela enseñanza cubana. Agora existem os livros de estudo que são, sim, adoctrinantes. Contam a história como não é e contam muitas falsidades. Mas as pessoas não acreditam nisso na Venezuela. E isso também vai mudar com uma transição. Muito bem. Roderick, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. O programa passou super rápido, meu tempo já está estourando aqui, mas antes de você fazer as suas considerações finais, só me responde uma coisa. O que vocês pensam, de forma geral, sobre uma intervenção militar americana na Venezuela? Se você pergunta a qualquer venezuelano, vai falar que apoia. Mas existe muita esquerda na mídia, na política e na cultura, que falam que isso não é possível, que isso é malo, tal, que isso é hitleriano também. Mas a gente acredita que a resistência precisa do apoio dos americanos, mas também do futuro governo do Brasil, do novo governo da Colômbia, do novo governo de Chile, da Argentina, que são democráticos, que creem na liberdade. E se hacen uma força militar multilateral, os venezuelanos vão agradecer muito. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais, obrigado, olhando para aquela câmera ali. Muito obrigado por esta invitação. Invito a vocês a assistir à página web de Rumbo Liberdade, rumboliberdade.org, e allí podem encontrar muita informação. Se podem também apoiar, estão bem-vindos. Muito obrigado. E boa sorte também lá na Cúpula Conservadora das Américas, que vai acontecer no final desse mês, que está sendo promovida pelo Jair Bolsonaro para fazer um contraponto ao Foro de São Paulo. A gente não conseguiu comentar isso porque o nosso tempo estourou, mas muito obrigado mesmo. Foi uma das autenticidades que eu mais gostei de fazer. Parabéns. Adeus, mano. Muito obrigado.
Até semana que vem, senhoras e senhores, com mais um programa a partir da segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 15 horas. Curtam todas as nossas páginas, Jacareditanga, a página do Frota que sempre transmite esse programa, a página do Correio do Poder e tantas outras. Meu nome é Felipe Ferreira, se inscreva no canal do Jacareditanga e tchau!